caçador de lobisomem. Você quer ouvir uma história? Uma verdadeira? Daquelas que não são apenas contos para assustar crianças antes de dormir? Pois bem, sente-se. O que vou contar não é fácil de lembrar, mas talvez você entenda porque nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Era uma madrugada fria, dessas que a própria escuridão parece ter vida. A lua cheia reinava no céu, como um olho vigilante, iluminando uma floresta que parecia mais morta do que viva. O silêncio era tão pesado que os estalos dos meus passos nas folhas secas soavam como tiros. Eu estava lá por um motivo. Algo estava caçando naquela vila. Algo que ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas eu tinha. Ou achava que tinha. Os moradores estavam apavorados. Cheguei na vila no final da tarde, e o que vi não sairá da minha memória tão cedo. Rostos pálidos, crianças chorando baixinho nos cantos das casas, portas trancadas com tábuas, como se madeira e pregos pudessem parar o que quer que fosse aquilo. Um velho se aproximou de mim, olhos fundos, marcados por noites sem sono. Ele segurava um rosário como se aquilo fosse sua última esperança. "É uma besta, senhor", ele disse, a voz tremendo. "Vem da floresta." Arrancou o gado do campo como se fossem bonecos. Levaram 2 crianças. A mão dele tremia quando apontou para a entrada da floresta. "Se vai entrar lá, que Deus tenha piedade de você." Eu não respondi. Não tinha o que dizer. Apenas ajeitei minha faca de prata na cintura, conferi minha besta carregada com flechas de ponta prateada e segui em direção à escuridão. A vila atrás de mim parecia uma cidade fantasma, e a floresta à frente parecia viva, como se me engolisse a cada passo. Assim que entrei, tudo ficou mais denso. O cheiro da terra úmida misturava-se com algo mais. Algo metálico, quase nauseante. Sangue. Meu coração já estava acelerado, mas foi só quando ouvi o primeiro som que percebi o que me esperava. Um rosnado baixo, quase um murmúrio, mas que fez o ar ao meu redor parecer mais pesado. Meus instintos gritavam para correr, mas eu não podia. Não era apenas coragem, era necessidade. Aquelas pessoas precisavam de mim. Continuei andando, cada passo mais cauteloso. A lua cheia penetrava pelas copas das árvores, criando sombras que pareciam se mover. E então, eu vi. Primeiro, foram os olhos. 2 pontos amarelos brilhando na escuridão, como tochas que queimavam com ódio. Depois, a silhueta. Enorme, musculosa, coberta de pelo negro. Mas o que mais me arrepiou foi o som. Um rosnado profundo, gutural, que parecia vir das profundezas do inferno. O lobisomem saiu das sombras, com uma agilidade que não parecia possível para algo tão grande. Por um momento, fiquei paralisado. Não era só a aparência dele, mas a sensação que emanava daquela criatura. Era puro instinto, puro ódio, mas havia algo mais. Algo que eu não conseguia entender. Ele não esperou. Avançou contra mim como um raio, e eu só tive tempo de me jogar para o lado. As garras dele rasparam o ar onde eu estava segundos antes. Senti o chão frio contra minhas costas enquanto puxava minha besta e disparava. A flecha de prata atingiu o ombro da fera, mas isso só a enfureceu. Ela soltou um uivo que fez os pássaros voarem das árvores, e então voltou a atacar. Eu corri, não por medo, mas para ganhar tempo. O lobisomem era rápido, mais rápido do que qualquer animal que eu já tinha enfrentado. Eu sabia que uma luta direta seria meu fim. Me escondi atrás de uma árvore, respirando pesado, ouvindo os passos da criatura. Ela estava perto, muito perto. O cheiro dela era nauseante, como carne apodrecendo ao sol. Segurei firme minha faca de prata e esperei. Quando ela saltou, eu estava pronto. Rolei para o lado e cravei a faca no flanco da criatura. O uivo que ela soltou foi ensurdecedor, mas em vez de recuar, ela me derrubou. Fui jogado no chão com tanta força que perdi o ar. Antes que pudesse reagir, senti as garras dela em meu braço. O sangue escorreu quente e a dor foi tão intensa que achei que fosse desmaiar. Mas algo dentro de mim, algo primal, me fez continuar lutando. Com a mão livre, puxei outra flecha da cintura e a enfiei no pescoço da criatura. Ela recuou finalmente, mas os olhos dela me encararam, e por um momento eu não vi uma fera. Eu vi um homem. Havia algo humano ali, algo que parecia suplicar.
mas era rápido demais para entender. Criatura voltou a avançar. E eu sabia que era agora ou nunca. Peguei minha besta, carreguei a última flecha de prata e mirei no coração. Ela saltou e eu disparei. O corpo dela parou no ar, como se o tempo tivesse congelado por um segundo. Então, caiu pesadamente no chão. Eu me arrastei para longe, respirando com dificuldade, observando enquanto a criatura emitia seu último suspiro. Mas o horror não acabou ali. Sob a luz da lua, vi o corpo começar a mudar. O pelo sumiu, as garras encolheram, e diante de mim havia um homem. Magro, coberto de cicatrizes, mas humano. Eu o reconheci. Era o filho do velho que me implorou ajuda. O mesmo que todos na vila achavam estar morto meses atrás. Eu fiquei ali, olhando para o corpo dele, incapaz de me mover. Não era só terror, era algo mais. Eu havia matado um monstro, mas também havia matado um homem. Um homem que não escolheu o que era. Carreguei o corpo de volta para a vila naquela noite. Quando os moradores o viram, ninguém disse nada. Apenas choraram. O velho caiu de joelhos, sussurrando o nome do filho, como se aquilo pudesse trazê-lo de volta. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Eu ainda cacei, ainda enfrentei as criaturas da noite. Mas agora, toda vez que olhava para um monstro, me perguntava: ele é só um monstro? Ou é mais uma vítima de uma maldição cruel? Depois daquela noite, algo mudou dentro de mim. Não sei dizer se foi a culpa, o medo ou apenas o cansaço de ver tanto sangue. Mas cada vez que segurava a faca de prata, sentia meu braço pesar, como se fosse impossível empunhá-la contra outra criatura novamente. Os lobisomens sempre foram vistos como monstros, bestas selvagens que deviam ser eliminadas. Eu acreditei nisso por muitos anos. Carreguei essa convicção como um escudo, como se cada uivo que silenciava me tornasse um protetor da humanidade. Mas depois de olhar nos olhos daquela criatura, ou melhor, daquele homem, percebi a verdade. Por trás de cada lobisomem havia uma história. Uma pessoa aprisionada por uma maldição que não escolheu carregar. Eu passei a questionar tudo. A faca de prata, antes símbolo de justiça para mim, agora era apenas uma ferramenta de dor. O que me dava o direito de tirar a vida de alguém que talvez estivesse lutando contra a própria alma todas as noites? E se fosse eu naquele lugar, preso em um corpo que mata sem controle, quem sou eu para decidir que eles merecem morrer? Nos meses que se seguiram, eu continuei minha jornada. Os pedidos de ajuda nunca paravam. Vilas inteiras viviam sob o terror das criaturas, mas em vez de caçar, passei a procurar respostas. Vasculhei livros antigos, perguntei a anciãos e estudiosos sobre a origem da maldição. Descobri que, em muitos casos, os lobisomens eram amaldiçoados por vingança, por atos de raiva ou por azares do destino. Eram vítimas, não apenas predadores. Encontrei um homem, um velho eremita, que dizia conhecer um ritual para libertar os amaldiçoados. Não é fácil, ele me disse, enquanto jogava ervas secas no fogo. Exige mais do que prata. Exige sacrifício. Exige compaixão. Comprometi-me a aprender, mas o processo era lento e cheio de riscos. Ainda assim, eu sabia que precisava tentar. Minha última caçada foi diferente de todas as outras. Recebi uma mensagem de uma vila isolada. Um lobisomem estava atacando o gado, como de costume, mas ninguém havia sido morto. Ele parece diferente, disse um homem ao me explicar a situação. É como se evitasse ferir a gente, só está com fome. Cheguei ao local já decidido a não tirar outra vida. Encontrei a criatura perto de um riacho, os olhos amarelos brilhando sob a luz da lua. Ela rosnou, mas não atacou. Eu senti, no fundo do peito, que havia algo humano tentando escapar daquele corpo. Em vez de puxar minha arma, ajoelhei-me lentamente e mostrei as mãos vazias. Falei baixo, como se estivesse tentando alcançar o homem por trás da besta. Eu sei que você está aí. Sei que não escolheu isso. Por um momento parecia que ele me entendia. Mas a maldição é cruel. Ela toma o controle. Ele avançou e eu tive que recuar. Mas não ataquei. Usei tudo o que sabia para tentar proteger a mim mesmo e a ele. No final, consegui imobilizá-lo apenas o suficiente para começar o ritual que aprendi. Foi longo e doloroso, tanto para ele quanto para mim. Mas quando a lua começou a desaparecer, a fera diante de mim se transformou em um homem. Um homem magro,
fraco, com lágrimas nos olhos. Obrigado, ele sussurrou antes de desmaiar. Desde então, não sou mais um caçador. Sou algo diferente. Um viajante em busca de redenção, talvez. Cada vila que visito, cada pedido de ajuda que recebo, não é mais uma missão de morte, mas de compreensão. Não é fácil e nem sempre consigo salvar. Mas sei que, enquanto houver humanidade dentro deles, devo tentar. Olho para a lua cheia com outro sentimento agora. Não mais como um símbolo de medo, mas como um lembrete da luta que acontece em silêncio, dentro da alma daqueles que não têm escolha. Por trás de cada lobisomem há um homem, e, enquanto eu viver, vou fazer tudo o que puder para ajudá-los a se libertarem. Obrigado a todos que assistiram a este relato do canal Relatos da Meia-Noite. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Se você tem um relato sombrio para compartilhar, envie-o para o e-mail que estará no primeiro comentário fixo do vídeo. Eu vou adorar conhecer a sua história. Desejo a todos vocês uma boa noite de descanso e até o próximo relato. Obrigado por fazerem parte deste mistério conosco.